Olá, tudo bom? Meu nome é Fernanda Bittencourt, sou professora de língua portuguesa e hoje veremos então sobre artigo. Artigo dentro das classes gramaticais, dentro da morfologia. O que é isso, professora? Vamos lá, vamos por partes então. As classes gramaticais é onde nós podemos dividir as palavrinhas. Então, as palavras elas têm uma divisão dentro da morfologia. Esta morfologia, ela trabalha as classes gramaticais. Ora, professora, então temos quantas classes gramaticais? Temos 10 ao todo. Então, substantivo, adjetivo, verbo, pronome. Dentre todas estas que estão aqui, vocês podem até já ter visto algumas, tá? Então, todas as palavras, vou dizer da língua portuguesa, elas são classificadas morfologicamente. Hoje, especialmente, veremos uma, eu considero uma das mais fáceis, tá? Que é sobre o artigo. Artigo, então, é a palavra que se relaciona com o substantivo. O artigo vem sempre antes do substantivo para determiná-lo. Vamos explicar essa partezinha. Professora, o artigo vem antes do substantivo. Esta aula não é sobre substantivo, mas eu só vou relembrar. O que é substantivo mesmo? Substantivo é nome dado às coisas, aos seres, a qualquer objeto. Então, o que é o artigo? O artigo ele vem antes. O artigo vem antes do substantivo para determiná-lo. O artigo varia de gênero e número para concordar com o substantivo. Vamos aos exemplos, então, para que vocês possam entender melhor? Classificação dos artigos. Então, o que é o artigo mesmo? O artigo, ele vai designar, ele vai vir antes do meu substantivo. Então, quando eu digo assim, ó, caneta, a caneta. Quando eu digo que ele varia entre gênero e número, significa que é a caneta. Se eu tenho duas canetas, então são as canetas. Viu como ele variou em número? Agora em gênero. A menina, as meninas. O menino, os meninos. Deu para entender agora? Quando eu digo que ele varia entre gênero e número. Classificação. Eu tenho duas classificações do meu artigo. Ele pode ser definido ou ele pode ser indefinido. Definido, determina o substantivo de forma definida. O próprio nome já ajuda, né? Ele define. Como que ele define? O computador está quebrado. Eu sei, o computador está quebrado. Ele está definido que é aquele computador. As malas já estão no carro. Fica difícil assim, mas agora eu vou explicar o que é indefinido para que vocês possam entender. O artigo indefinido determina o substantivo de forma indefinida. Um, uma, uns, umas. Olhem só agora como é que é o indefinido. Umas pessoas vieram aqui te procurar. Umas pessoas. Quando eu digo assim, ó, umas pessoas vieram aqui te procurar, quais foram elas? Vocês sabem me dizer? Umas pessoas. Você não sabe dizer se era aquela, a outra, você não sabe dizer se era um homem, se era uma mulher, se era uma criança, não sabe? Não consegue identificar. Por quê? Porque o meu artigo, ele é indefinido. Quando eu digo assim, ó, umas pessoas. Olhem só um outro exemplo. Carlos comprou um carro. Eu não consigo identificar qual é o carro. Deu para entender? Artigo, então, os definidos e os indefinidos. É só isso? É. Por enquanto é. Eu gostaria futuramente de dizer para vocês algumas regrinhas, mas nesta videoaula, neste momento, será só assim, tá? Algum outro exemplo para vocês? O Pedro é meu primo mais velho. Olha só o artigo. O. Ele é definido ou indefinido? Isso mesmo.
definido. Cristina é amiga para todos os momentos. Todos os momentos. Definido novamente. Ambos os colegas estão pleiteando a vaga de monitoria. Por toda a cidade, constatamos uma imensa poluição visual. A Bahia continua linda. Manaus é considerado um polo industrial. Agora, para que vocês possam então entender o que é artigo e o que ele é definido e indefinido. Certo? Muito obrigada, até a próxima!